Alastor e Lúcifer, dois dos seres mais temidos pelos pecadores, sendo o primeiro um pecador conhecido por ter derrubado os antigos Overlords e se tornar um dos novos, e o segundo conhecido por ser o anjo caído que domina o inferno. Mas será que esses dois acabaram por realizar um acordo entre eles? Será que esses dois são velhos conhecidos? Bom, é o que a gente vai ver hoje, então bora pro vídeo. Desde que eu falei do Alastor pela primeira vez nesse canal, muita gente acabou perguntando se havia alguma relação entre ele e o Lúcifer, assim como perguntando se eles teriam feito um contrato. E, bom, pra falar disso, eu acho melhor pegarmos os fatos que já conhecemos antes de teorizar. Então, vamos aos fatos. Primeiro, Lúcifer é o anjo caído que governa o inferno. Segundo, os anjos são naturalmente mais poderosos que os demônios até a classe dos Overlords. E eu digo isso porque no piloto de Hazbin Hotel, vemos que tanto os pecadores comuns quanto os Overlords estavam dentro de suas casas e prédios para evitar os exterminadores até que o extermínio anual acabasse. E as classes de demônio acima de Overlords podem ser naturalmente mais fortes que os anjos comuns ou se igualar a eles. Porém, como não temos muita informação a respeito das classes de anjos e seus níveis de força, eu não vou me aprofundar muito nisso agora. E antes alguém fale a respeito dos querubins, eles nunca utilizaram magia de maneira direta contra MP, eles apenas utilizaram armas no momento do combate, o que poderia dar a entender que os querubins estão equiparados com os imps na hierarquia angelical, uma classe muito baixa que mal utiliza magia, apenas armamentos. Terceiro, o Alastor conseguiu rapidamente muito poder quando chegou no inferno, poder o suficiente para que ele fosse capaz de derrubar os antigos Overlords que regiam o Anel do Orgulho. E quarto, um Overlord não chega poderoso ao inferno, ele adquire esse poder através de contratos com outros seres, sendo esses pecadores ou não. Ok, com isso agora chegamos ao ponto que muitos me perguntaram, que o Alastor acabou por fazer um trato com o Lúcifer. E sim, isso poderia explicar o enorme poder adquirido em tão pouco tempo, mas isso seria apenas o lado do Alastor. Apenas ele teria algo a ganhar com isso, enquanto o Lúcifer acabaria sem ganhar nada nesse acordo. Ou será que não? Bom, é nesse ponto que devemos falar sobre os antigos Overlords, dos quais não possuímos o menor conhecimento. Apenas sabemos que eles regiam o Anel do Orgulho e que provavelmente não haviam guerras de território em tal época. Afinal, eles ficaram no poder durante muito tempo, o que poderia indicar que ninguém se atreveu a desafiá-los até a chegada do Alastor. E o fato é que, em vida, como um praticante do voodoo, nada teria impedido o Alastor de fazer um contrato com alguma entidade poderosa no inferno, e que, em algum momento, ele entrou em contato com o próprio Lúcifer. Mas isso ainda não explicaria o porquê de Lúcifer fornecer a ele tamanho poder como um pecador. Afinal, já sabemos que o poder para um pecador se tornar um Overlord pode apenas ser conseguido após a sua chegada no inferno, porque ao chegar lá, todo pecador é igual no quesito de poder. E é agora que começa a teoria. Sabendo que estamos no inferno, nos cai um ponto importante a levar em conta. Nada garantia que os antigos Overlords estivessem totalmente satisfeitos com a situação do inferno em tal momento, planejando assim uma revolução, um meio de se voltar contra Lúcifer. E antes que alguém me diga que eles não poderiam sair do Anel do Orgulho, vale lembrar que, pelo fato de eles estarem no poder há tanto tempo, eles poderiam muito bem serem demônios nascidos do inferno, ou seja, poderiam transitar livremente entre os demais anéis. E também vale citar que, mesmo que o Lúcifer seja poderoso, poder não é tudo. Se um grande número de demônios poderosos e com boas estratégias se revoltassem contra o comando de Lúcifer e conseguissem causar problemas o bastante, eles poderiam acabar por receber o apoio de demais classes de demônios. Sendo assim, mesmo que Lúcifer pudesse pará-los, nada impediria futuras revoltas. Fora que aqui também vale citar um ponto que a Stella nos apresenta durante a série: a imagem. A imagem do Lúcifer é a de um governante. Ele possui o mais alto posto do inferno. E se ele agisse diretamente, isso daria a entender que tal revolta foi algo realmente importante, algo de grandes proporções e que fez com que o ser mais poderoso do inferno se preocupasse ou até mesmo sentisse medo ao ponto de agir pessoalmente para pará-la. E tal pensamento não ajudaria em nada para evitar futuras revoltas. E bom, tendo isso em mente, a melhor saída aqui seria agir por meio de um terceiro, alguém com quem ele já tivesse contato e com quem ele pudesse fazer um contrato sem chamar atenção. E é aí que entra o Alastor. Se eles tiveram algum tipo de contato no passado, durante as práticas de voodoo do Alastor, o Lúcifer já teria como arquitetar o seu plano, sendo assim apenas uma questão de esperar que o Alastor chegasse ao inferno.
Então, assim que o Alastor chegou ao inferno, foi só questão de tempo até ele ser contatado pelo Lúcifer e que os dois fizessem um contrato, no qual o Lúcifer ofereceria ao Alastor o poder e os recursos para derrotar os Overlords. Sendo assim, o Alastor teria meios para continuar com seus assassinatos mesmo no inferno, e o Lúcifer acabaria com a revolução dos Overlords antes mesmo que ela começasse. E um ponto que poderia dar força a essa teoria seria justamente ele ter escolhido um recém-chegado ao inferno. Porque, mesmo que um rumor sobre tal contrato se espalhasse, seria difícil de acreditar que o governante do inferno fez um pacto com um recém-chegado totalmente desconhecido. E, se tal teoria estiver certa, o Alastor poderia também ser o causador dos extermínios anuais. E eu sei que é nesse momento que muita gente vai me perguntar o que uma coisa tem a ver com a outra. E deixem eu explicar aqui. Em algumas crenças, existem demônios que têm como função fazer com que as almas paguem pelos seus pecados, para então purgá-las, se livrando das suas impurezas. E esses poderiam muito bem ser os antigos Overlords. Afinal, faria sentido com relação ao fato de que todos eles se encontravam no Anel do Orgulho, pois a sua função era justamente punir os pecadores pelos seus pecados. E sem eles para punir e purgar as almas dos pecadores, foi apenas questão de tempo até que o inferno ficasse superpopulado e os extermínios anuais tivessem início. E, se for assim, o Alastor acabou por ser o responsável, ou pelo menos um fator determinante, para que a vida no Anel do Orgulho fosse tão similar à vida humana, na medida do possível, criando assim a sociedade que conhecemos atualmente na série. E, assim, com o vazio de poder deixado pelos antigos Overlords, novos seres tomariam os seus lugares, e assim seria dado início às guerras de território. Pensando assim, o Alastor poderia até mesmo estar ajudando o Hotel porque o próprio Lúcifer pediu, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Vale lembrar que o inferno que vemos em Rasbin e Helluva é inspirado em diversas crenças e mitos. E também quero citar que boa parte das informações desse vídeo eu peguei do canal Brilho Ré, que já fez um vídeo a respeito do Alastor ser o culpado pelos extermínios anuais. Mas também boa parte dessa base para a teoria veio dos inscritos e membros do Discord. E usando o que me mandaram como base, eu fui atrás de informações e pontos para fundamentar a teoria e assim fazer esse vídeo. Bom pessoal, para quem esperava um vídeo do Moxie, da Millie, da Luna ou do Stolas, eu deixo claro que semana que vem já vai ter um vídeo voltando para a saga dos protagonistas de Helluva Boss. Então é só esperar. Bom pessoal, por hoje é isso. Eu sou o Dust e até o próximo extermínio.